Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciando então essa live noturna, nós vamos começar invocando o Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, de São José e de Santa Filomena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, faze resplandecer a vossa face sobre nós, permanece conosco, Senhor. Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha do Monte Carmelo, esperança de todos os carmelitas, rogai por nós. São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós. São José, padroeiro da Igreja Universal, rogai por nós. São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São José, patrono do Carmelo, rogai por nós. Santa Filomena, Virgem e Mártir, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui junto do altar está a relíquia de Santa Filomena. Então, antes de tudo, eu quis fazer essa live tão tarde, não é? Porque nós ontem vimos no noticiário as acusações de omissão por parte do Santo Padre Bento, quando este ainda era arcebispo. E também outro motivo é que muitas pessoas me perguntaram, têm me perguntado, se eu abandonei a devoção a Santa Filomena,
E eu, então, como estava fazendo a novena de São Sebastião, eu preferi, no dia de hoje, vejam que capela linda na qual eu estou, é uma capela dedicada à Sagrada Face, cujo quadro se encontra logo ali atrás da cadeira, presente inclusive do irmão Geraldo de São José, que está ali nos assistindo, não é? Como também o irmão Glênio. Pelo menos 2, mas ali aparecem 5 agora. Mas enfim, vamos por parte, porque eu sempre preparo um planozinho de aula, mas acaba que depois eu não respeito a planilha, então vamos por partes. Eu mostrei agora, acabei de mostrar a relíquia de Santa Filomena. Então, como eu disse, eu estou aqui num retiro, num sítio onde eu morei e sempre venho nos finais de semana e quando eu tenho necessidade de um retiro espiritual. E então eu me recolho aqui na caridade de um grande irmão carmelita, que me cede a casa, e então também a Cristina acabou de entrar ali. Eu, quando me vejo na necessidade de um retiro espiritual, de um maior recolhimento, é aqui o meu refúgio. Então, primeiramente, eu vou mostrar, não é, a autêntica da relíquia de Santa Filomena. É porque essas coisas eu deixo guardados aqui. Então, a autêntica, cujo registro 017, expedido em 2019, atestando ser uma partícula ex ossibus de Santa Filomena, muito gentilmente doada por um sacerdote, que eu não vou dizer o nome, porque senão todo mundo vai começar a molar o padre atrás de relíquia, mas está aqui, né, a dedicatória dele, e o envio como presente ao Senhor as relíquias ex ossibus de Santa Rita e Santa Filomena. Então, eu, graças a Deus, tenho também uma pequena catacumba em casa. Graças a Deus, uma pequena catacumba. Então, eu não abandonei a devoção de Santa Filomena. Não abandonei, pelo contrário. Eu tenho grande devoção a Santa Filomena, devoção esta que não se abalou, não diminuiu, não é? Eu fundei a devoção a Santa Filomena em 2008, no dia 10 de maio de 2008, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, com as devidas licenças, né, do padre assistente na época e do prior, né?
Então, foi uma devoção que cresceu muito, graças a Deus. Mas que depois, com o corte das missas, não é? Na igreja, nós passamos para a capela da Santa Casa, onde nós fomos muito bem recebidos, não é? Tanto pelo pároco como pela mesa administrativa da Santa Casa. Mas depois, né, que a gente vai percebendo alguns abusos por parte de pessoas indo comungar, como se fosse indo para a praia. Então eu decidi, e também uma vez que essa missa nova vocês sabem bem a minha posição. Eu decidi então, aí veio a pandemia e com isso o fechamento das igrejas, não é? Então eu também me resguardei com relação à devoção pública a Santa Filomena. Mas já tinha plano, como eu fiz ano passado, em agosto, eu já tinha planos de, como eu fiz a novena, né, de Santa Filomena em agosto, do dia 1º ao dia 9, eu tinha também intenção de continuar a fazer a devoção via internet, porque é uma coisa que abrange um maior número de pessoas, não é? Então eu quero esclarecer aqui o seguinte: todos os meus vídeos, não é? Eles não têm absolutamente nada a ver, né? Nenhuma ligação com a Igreja do Carmo. Não tem. Todos os meus vídeos são independentes. E toda a responsabilidade do que eu digo ou mostro nos meus vídeos é unicamente minha, não é? Não tem nada a ver com a Igreja do Carmo. Eu sou da Ordem Terceira do Carmo e por isso eu trago sempre em casa, principalmente aqui, o hábito carmelita. A nossa regra, ela não permite o uso público do hábito. Raras exceções, né? Mas dentro de casa, no nosso domicílio, nós podemos usar, né? Não só podemos, como devemos usar o hábito, fazendo um pouquinho de sacrifício e penitência por aqueles que deviam usar e não usam, não é? E não somente não usam, como nem roupa estão usando. Então a gente vai insistindo, não é? Nessa santa cruzada, esperando que o nosso exemplo possa edificar os outros, né? O hábito nunca
é um sinal de ostentação ou de querer aparecer. Pelo contrário, o hábito, como dizia o bem-aventurado Ângelo Paoli, um carmelita santo, o santo hábito não é sinal de distinção, é um sinal visível, público, da nossa pobreza, não é? Então, eu sou literalmente pobre, não é? E me orgulho muito disso, porque a divina providência nunca me faltou. Então, o hábito, como o próprio nome diz, hábito, ou seja, é constante, habitual. É a única roupa que uma pessoa consagrada devia ter, não é? Então, dados estes esclarecimentos, não é? Os meus vídeos são independentes, não é? E nós temos, dentro da ordem carmelita, uma modalidade na qual eu me encaixo muito bem, que são os eremitas urbanos, não é? Autônomos. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós, por vontade própria, nós optamos por uma vida, né, mais reclusa, mais guardada, né, mais dedicada à oração, mais dedicada ao estudo, mais dedicada à contemplação. E isto vivendo no mundo, mas sem vínculo nenhum, não é? Sem ser sustentados ou receber alguma coisa, nem de diocese, nem de paróquia, nem da própria ordem. Então, são chamados eremitas urbanos, né? Ou eremitas autônomos. Então, eu me encaixo dentro deste grupo. Portanto, sou carmelita, não é? E por quê? Eu decidi a live nesse horário. Eu nem pensei que fosse ter 7 pessoas assistindo, não é? Na verdade, eu pensei que eu estaria falando aí para a câmera. Mas graças a Deus tem 7 almas piedosas aí que estão assistindo. Foi proposital, porque durante os finais de semana, não é? Principalmente nas sextas, nos sábados, que os ânimos se afloram e os crimes acontecem, a violência acontece, as pessoas morrem, acidentes acontecem e todo mundo ou está aproveitando a vida ou aproveitando a cama. Então eu sempre gosto de rezar, né, de madrugada. Eu sempre gosto de fazer as minhas orações, né, liturgia das horas, ofício de leitura, às vezes o terço, durante a madrugada, porque nós precisamos, né, de pessoas que rezem enquanto
outras se divertem ou descansam. Então este foi o principal motivo de eu ter querido fazer esta live às 11 horas da noite, não é? E também, infelizmente, não é? Nessas seitas de magia negra ou de satanismo ou de espiritismo mais para o lado de lá embaixo, não é? Eles fazem os seus feitiços, as suas magias, não é? Começando sempre às 10 da noite, 11, para terminarem às 3 horas da manhã, não é? Então, como um deboche, como um insulto à hora que o Divino Salvador morreu na cruz. Se o Divino Salvador expirou às 3 da tarde, não é? O demônio, como é um macaco, copia, ele então usa o horário de 3 da madrugada para consumar as suas artimanhas, não é? Então, nem aqui no retiro, nem aqui no sítio, fica-se livre dessas coisas, né? As pessoas saem lá de São João, saem lá de não sei aonde e pegam o carro, tomam a estrada, caminho da roça e vem fazer despacho aí para esses altos aí de montanha, de natureza, enfim, né? Enfim, é a nossa realidade. Nós temos que rezar por aqueles que também, não é? Além de não rezarem, ainda optam pelo mal mesmo, não é? E o dia de hoje, por pura coincidência, eu estava tomando café de manhã e minha irmã me perguntou se hoje era o dia da religião. Eu falei, eu não sei se tem esse dia da religião. Aí eu fui olhar na folhinha protestante do Coração de Jesus, que eu tenho, mais por tradição da minha avó do que como referência católica, porque aquela folhinha, no tempo de minha avó, era muito boa. A vovó puxava as pagelas e lia para nós a vida dos santos, de São Geraldo. Então a gente ficava doido para poder chegar ao dia da continuação. Hoje você puxa a pagela, só falta ter receita de feitiçaria ali na folhinha. Então eu digo que é a folhinha protestante do Coração de Jesus. Mas eu olhei lá e, de fato, hoje é o dia da religião e do respeito às religiões, né? As religiões segundo os conceitos do Vaticano II, né? Não segundo a doutrina da Igreja, mas as religiões, né? E agora nós temos que também engolir a religião ecológica que está nascendo aí. Cuidado se você matar um passarinho, se você atropelar um cachorro, se você der de cara com uma vaca, tem que confessar, se é que se confessa, né? Porque é pecado mortal. Mas o aborto não.
o aborto, não é? Então, Santa Filomena. Santa Filomena, eu coloquei na chamada, e é uma santa cuja devoção, né, ficou reservada para estes tempos calamitosos que nós vivemos. De onde que eu tirei isto? Isto eu tirei de uma oração, eu editei um livreto de orações em honra de Santa Filomena, e nós então rezamos. Por quê? Porque Santa Filomena, a descoberta do corpo de Santa Filomena se deu somente em 1802, 1805, 1802, me parece, que o corpinho dela foi encontrado. Então, é muito estranho, não é? É muito estranho ter ficado preservado o túmulo de Santa Filomena tantos séculos. Ela é conterrânea de São Sebastião, ela é contemporânea de São Sebastião, contemporânea de Santa Inês, que celebramos hoje. É a leva, né, dos primeiros mártires da Igreja. Então, é de se admirar que o sepulcro dela tenha ficado intocado, né, estes séculos todos. E, desde então, né, reinava o Papa. Eu tenho que ver, porque a cabeça já não guarda, não é? Pio VII foi durante o reinado do Santo Padre Pio VII que se deu a descoberta dos restos mortais de Santa Filomena. E coisa mais admirável ainda é que o seu sepulcro, né, conservava, ainda que as lajes estivessem mal postas, né, mas as inscrições estavam correspondentes, né? A paz esteja contigo, Filomena. Então, uma mártir que a gente já sabia o nome. E daí para cá, os milagres foram acontecendo cada vez maiores, ao ponto de ela ser chamada de a taumaturga do século XIX. A taumaturga do século XIX. O que quer dizer taumaturgo? Taumaturga. Num português bem chulo, né? Fazedor de milagres. Aquele que faz muito milagres. Este título é dado a Santo Antônio, né? O grande taumaturgo Santo Antônio, o grande taumaturgo São Geraldo Magela, não é? Mas não são muitos santos que recebem este título. E Santa Filomena, ela recebe, porque desde o momento que ela chega, né, em Mugnano del Cardinale, na Itália, onde fica o santuário oficial de Santa Filomena, os milagres não cessaram. Então, esta oração belíssima que eu vou recitar ainda hoje com vocês, diz o seguinte:
que essa devoção parece ter sido reservada por Deus para os nossos tempos. Ou seja, a divina providência, não é? Talvez tenha permitido que ela ficasse tantos séculos ali, sem ser descoberta, para que nós tivéssemos nestes tempos, né, outros santos com os quais contar. Então, dada a dificuldade dos tempos que nós vivemos, não é? Eu fomento muito, eu propago muito a devoção a Santa Filomena. E vejam bem, eu sempre gosto de citar exemplos que eu particularmente vivi. Então, eu era ainda procurador da Confraria da Boa Morte, mais uma vez dizendo, na década de 80, né? Na década de 80, 90. E apareceu um cara, eu estava lá fazendo faxina, né? Porque leigo a gente serve para isso, para fazer faxina, né? Ajoelhar no chão, encerar, deixar tudo limpinho, mas beleza, né? Aí chega todo mundo, tá tudo limpinho, aí a gente fica lá, segunda, com o joelho no chão, encerando igreja. Eu estava lá, encerando o consistório da Boa Morte, chegou um casal mais idoso, e falou assim comigo: ô moço, nós somos de Niterói, e estamos procurando uma igreja que tenha uma imagem de Santa Filomena. Eu peguei, virei e falei: aqui em São João ela não é muito conhecida não, mas lá no Carmo tem uma. Lá no Carmo tem uma imagem de Santa Filomena. Não, essa igreja ali. Eu falei: é logo aqui, à esquerda. Mas está fechado. E nós queríamos muito rezar diante da imagem de Santa Filomena. Aí eu falei: não seja por isso, não é? Eu, muito educado, falei: vamos lá, que eu conheço o sacristão, ele me empresta a chave da igreja e eu abro a igreja para vocês verem a imagem de Santa Filomena. Aí eu fui com eles e fui na casa do sacristão, peguei a chave da igreja e fui lá, abri a igreja, entrei com eles, fechei a porta e levei lá na imagem de Santa Filomena. E os dois começaram aquela rezação. E reza, e beija, e lambe a imagem, e isso, e aquilo. Eu falei: oh meu Deus do céu, a gente vai fazer caridade, vira pecado mortal. Eu num cansaço danado, e os dois rezando. Quando eles terminaram, né, eles muito agradecidos, a senhora Dona Assir, que se tiver, eu creio que esteja falecida já, que em paz descanse, porque é uma alma muito excepcional. E depois nós ficamos amigos de longa data. Ela tirou da bolsa um santinho de Santa Filomena, datado de 1989,
e um cordão vermelho e branco, não é? Um cordão, e falou comigo: olha, toma para você, você foi muito gentil e nos trazer aqui, então você fica de presente esse... eu agradeci muito, beleza, e eles foram embora, trocamos endereço, pô, de mineiro, né? Vai trocando endereço e tudo mais. Que eu fiz? Eu cheguei em casa, eu falei, o santinho eu vou guardar, porque é santinho, né? Agora esse... não! Um detalhe especialíssimo. Ela virou para mim e disse assim: olha, o Rodrigo, o cordão tem 5 nozinhos, né? Representando as 5 chagas de Nosso Senhor. Mas você não se admira, porque outros nós vão aparecer, talvez, no seu cordão. Isto são as graças que Santa Filomena concede, e ela mesma dá o nó no cordão. Cheguei em casa, falei: o quê? O santinho eu vou guardar. Agora, cordão de Santa Filomena, nunca ouvi falar. E cordão que dá nó sozinho, menos ainda. Peguei o cordão e literalmente joguei no lixo. Literalmente joguei o cordão no lixo. Olha, Santa Filomena, se eu disse para vocês esses tempos atrás que eu dei muito trabalho para Nossa Senhora do Carmo, eu digo para vocês que eu também dei muito trabalho para Santa Filomena. Eu não sei como que ela não desistiu de mim, porque passou anos e anos, né? Até que em 2008 eu fundei a devoção na igreja. 2007 que eu fui nomeado secretário da igreja, da ordem. Então eu dava total assistência, né? Pela manhã eu atendia na secretaria, todos os dias eu estava na igreja batendo cartão. E eu ficava horrorizado de ouvir os disparates que os cicerones, né, os guias turísticos, diziam acerca dos santos, da história mesmo em si, né, da igreja, templo, e dos santos, da construção. Aí eu peguei, procurei o senhor prior e falei: senhor prior, eu posso fazer uma pequena resenhazinha, um resumo do resumo, para colocar nos altares, porque eu estou apavorado com a má informação, né, dos guias turísticos. Aí o prior falou: perfeitamente, pode fazer, até muito bom. E eu fui fazendo, pesquisando os que eu não sabia, para não errar a data e não fazer igual os cicerones, né? Até que chegou a vez de Santa Filomena, porque a conferência vicentina mais antiga de São João, né,
cuja sede é lá na Igreja do Carmo, tem o nome de Santa Filomena. Aí eu falei, e agora? Eu vou ter que procurar na internet porque eu não sei nada de Santa Filomena. E eu fui procurar, não é? Olha, eu sou exagerado, mas mentira eu não gosto de falar não. Eu comecei a ler à noite e eu passei ali quase que a madrugada toda, porque eu fiquei encantado, apaixonado por essa menina, Filomena. E para surpresa minha, não é? Não só existe aprovado pela Igreja e indulgenciado por Leão XIII o cordão de Santa Filomena. Eu falei, oh meu Deus do céu, agora é tarde demais, o lixeiro já passou. O lixeiro já passou há muitos anos, já levou o cordão da Filomena. Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu joguei um sacramental fora. E realmente o cordão... Aí fui pesquisar sobre o cordão e não é superstição. Não é superstição. Lá na igreja de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, não é? Tem lá um pequeno museu, uma coisa assim. Então, cordões, né, que geralmente eu coloco com 1,30 m, 1,50 m, para poder dar a volta na cintura, desde que a cintura seja nessa, né, nesse limite. Mas o cordão foi dando tanto nó, tanto nó, tanto nó, que ficou desse tamaninho assim. Eu falei, e agora? E agora? Aí eu falei, olha, para me redimir, eu vou fazer um acordo com a senhora. A senhora vai... Se a senhora me conseguir essa graça, era uma graça muito importante que eu estava precisando na época. Se a senhora me conseguir essa graça, eu vou fundar lá no Carmo a sua devoção. Eu vou propagar a sua devoção e vou fazer enquanto vida eu tiver. Olha, eu acho que não demorou 3 dias, eu estava com a graça na porta. Aí eu falei, vamos cumprir. Aí eu comecei a correr atrás de material, comecei a correr atrás de informação e o meu cordão, aí todos os pedidos sempre sendo atendido e sempre que eu não alcance a graça como eu a peço, né? Eu a recebo de uma outra forma e me convenço que teve o dedo de Santa Filomena, mas o meu cordão nunca apareceu um nó. E eu agradeço, porque Santa Filomena, ela falou, você jogou o cordão fora, então no seu eu não vou dar nó. Eu vou dar a graça, mas eu não vou dar nó. E o irmão Geraldo que está aí me assistindo, não me deixa negar. A avó Elza, que era a avó dele, por quem eu tinha muito carinho, o cordão da avó Elza não só tinha nó, como deu um laço. Um laço. Não bastou a avó Elza ficar presa na árvore de São Sebastião, não. O cordão da avó Elza também deu um laço. E eu acho que o Geraldinho guarda esse cordão de lembrança. E também lá em Oliveira,
né? Eu sempre cito Oliveira porque eu amo a cidade de Oliveira. Então, a dona Cleta, né, que faleceu ano passado, inclusive eu estava lá, eu levei o irmão Geraldo no velório, e a Cleta era grande divulgadora da devoção a Santa Filomena. A vida toda, aquela mulher fez da casa dela uma igreja de Santa Filomena. A imagem era dela, então a imagem ficava na casa dela. Né? No dia 10 de agosto, saía a procissão da casa da Cleta e ia para a igreja, onde celebrava a missa. E a Cleta narrava os milagres estupendos que ela obtinha por intercessão de Santa Filomena. Então, de fato, os sacramentais de Santa Filomena têm um grande poder. Tem um grande poder para os que os trazem consigo, né? E quais são os sacramentais de Santa Filomena? O cordão, o óleo, né? O óleo, porque o primeiro milagre, por assim dizer, oficial, né? Que aconteceu no mesmo dia que os despojos dela chegaram no santuário, foi uma mãe que levou uma menina, uma filha cega de nascença, né? Isso está lá registrado no santuário, e aqui eu reservei no livro uma partezinha, né? Que eu coloco esta graça. Eu reproduzo aqui a narrativa, porque naquela época não existia luz elétrica, não é? Então era tudo iluminado com vela, com lamparina de óleo. Então colocaram aquele altar suntuoso para receber os despojos de Santa Filomena, e muitas lâmpadas de prata a óleo. E esta mãe, né, chega, se ajoelha diante do corpinho de Santa Filomena e molha os dedos naquele azeite e unta os olhos da criança. E a criança instantaneamente começa a enxergar. Então esse foi o primeiro milagre que se deu, não é? Estupendo, de Santa Filomena. Então daí, né, a tradição do óleo de Santa Filomena, outro sacramental. O óleo não necessita de ser bento, né, abençoado por um sacerdote. O óleo basta que, né, ele ilumine uma estampa ou uma imagem de Santa Filomena, e pode ser retirado, né, para ser usado pelos fiéis. Então, o que eu faço? Geralmente eu faço. Eu começo sempre a novena de Santa Filomena no dia 1º de cada mês. Então eu acendo
a lamparina diante da imagem, né, agora da relíquia de Santa Filomena, e deixo ali acesa até que a griseta, né, que é a chamazinha na rolha de cortiça, apague. Então eu deixo ali. Se durar 2 dias, muito bem. Se durar 1 dia ou até 4 dias, às vezes fica aceso, né? E depois apaga. Aí eu retiro aquele óleo e coloco nos vidrinhos e distribuo para os devotos, né? E o último sacramental de Santa Filomena, não é a coroinha de Santa Filomena, não é? As contas brancas, onde você reza 3 Padre Nossos, representando a pureza de Santa Filomena, e as contas vermelhas, simbolizando o sangue que Santa Filomena derramou, né, por amor de Jesus Cristo, né? Uma história muito linda, que foi uma revelação que Santa Filomena fez a uma religiosa, revelação esta aprovada pela Igreja, não é? Aprovada pela Igreja e confirmada por Santa Filomena. Confirmada por Santa Filomena. Então, desde, não é, o encontro dos restos mortais de Santa Filomena em 1802, 1805, eu acho que é 1802, não é? Quando reinava o Papa Pio VII, como eu já falei no início. Então, o Papa Pio VII, 1823, não é? Depois de Pio VII veio Leão XII. Depois de Leão XII, o Papa Gregório XVI. Depois, o Papa Pio IX. Depois, o Papa Leão XIII. Depois, São Pio X, não é? Grandes devotos e propagadores da devoção a Santa Filomena. Inclusive, o Papa Pio IX, ele foi curado de uma doença gravíssima por intercessão de Santa Filomena. E como gratidão, ele enviou para o santuário um cordeiro de prata e um cálice de ouro. Leão XIII doou para o santuário, em ação de graças, não é? Um missal, né? Com uma capa toda trabalhada em prata. E São Pio X, ele não foi o único Papa que visitou o santuário, foi justamente vamos ver aqui, Pio IX foi o único Papa que visitou o santuário. Ele saiu de Roma e foi até Mugnano, aonde ele celebrou uma missa de ação de graças
no altar de Santa Filomena. E o Papa Gregório XVI é que deu a ela o título de taumaturga do século XIX. Então, este título foi concedido pelo Papa Gregório XVI, né? Santa Filomena, a taumaturga do século XIX, padroeira do Rosário Vivo. E depois, também Santa Filomena, ela foi proclamada por padroeira das filhas de Maria. Então, Santa Filomena, padroeira das filhas de Maria, padroeira do Rosário Vivo, não é? E a taumaturga do século XIX. Por que eu estou fazendo questão? Sem contar, não é, a grande devoção que São Pio de Pietrautina tinha com Santa Filomena e a extraordinária amizade, né, com São João Maria Vianney. Né? São João Maria Vianney, na inocência dele, ele brigava com Santa Filomena, porque ela aparecia para ele e fazia milagres na paróquia e ele ficava buzina, porque ele um dia falou com a empregada: por que essa santa não vai fazer milagre em outra paróquia? Deixa a minha paróquia em paz. Porque era tanto milagre que a paróquia, nós sabemos a história de São João Maria Vianney, não é? A paróquia que era mandar ele para lá, porque era uma paróquia de roça, era uma paróquia que nem constava da diocese, por assim dizer, de repente se tornou o polo, né, de milagres na França. E os próprios milagres que São João Maria Vianney operava, ele atribuía a Santa Filomena. Depois ele mesmo xingava Santa Filomena de fazer tanto milagre na paróquia. Então vai entender esse casamento de santo, né? É um julgando milagre para o outro. E a gente embaixo agarrando nos milagres para poder favorecer a nossa santificação. Mas por que eu estou esclarecendo tudo isso? Porque durante muito tempo, né, principalmente com a reforma do calendário santoral, não é? Santa Filomena foi tirada do calendário, mas simplesmente para dar lugar para outro santo, enfim, a reforma tirou o nome de Santa Filomena do dia 10 de agosto, não é? Depois voltou, graças a Deus, voltou, não é? Eles pensaram bem e voltaram com a festa litúrgica dela, juntamente com São Lourenço, né? Mas isso causou, né, nos ignorantes e também nos desavisados, né, uma ideia de que Santa Filomena não existiu. Santa Filomena reconheceram que ela não era santa, não é? Então ela sofreu esse bullying, não é? Ela sofreu esse bullying durante algum tempo. Então muitos padres tiraram as imagens, mais ou menos o que aconteceu com São Jorge, né?
Lá em São João também, a única igreja que tem imagem de São Jorge é o Carmo, a igreja do Carmo. Ele sempre foi venerado lá, se não me engano, desde 1940, quando compraram aquela imagem de São Jorge que é venerada lá, né? Depois que teve aquela confusão de levarem, como levaram vários santos, né, da Igreja Católica para a Umbanda, né, São Cosme e São Damião, São Jorge, então ficou esse estigma que não eram mais santos, né, que eram santos, mas da Umbanda, o que é um absurdo, né? Não tem nada a ver. São Jorge, grande santo mártir, por quem eu tenho grande devoção, São Cosme e São Damião, dois grandes mártires, Santa Bárbara, né? São Sebastião, todos estes santos foram adotados pela Umbanda, pelo Candomblé, mas Imaculada Conceição, Nossa Senhora, não é? O coração de Jesus, enfim, não é? Esse sincretismo fez com que essas invocações fossem pensadas como santos da Umbanda, mas literalmente, absolutamente não, né? São santos da Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Muito bem, eu acho que era isto o que eu gostaria de frisar na parte histórica. Agora, na parte espiritual, não é? Na parte espiritual, eu continuo dizendo, né? Eu sou muito santeiro. Eu gosto muito eu sou devoto, né? De alguns santos em particular, né? Eu tenho loucura com São José, não é? Eu sou afilhado de Santa Beatriz da Silva. Eu tenho paixão por Santa Beatriz, não é? Eu tenho paixão por Santa Filomena, por São Jorge, não é? Mas a devoção, ela consiste, né, em algo mais substancial. Não é você colocar a imagem do santo, né, na sua casa, num lugar de honra, às vezes, e prestar àquele santo um culto de idolatria. Um culto de idolatria. Muitos fazem isso, né? Colocam lá Santa Filomena. Então, é Santa Filomena que manda. É Santa Filomena, não, não é? Deus é o único digno de toda adoração, né? A Deus nós prestamos o culto de latria, né? De adoração. É só Deus. Os santos, sejam eles quais forem, né? Uma vez que eles estão, né, junto de Deus na glória, Deus justamente nos dá estes santos como exemplos de vida. Então, eu não vejo muito sentido numa devoção
que só se restringe em enfeitar a imagem do santo? Acender vela para o santo, não é? Mas sem fazer o mínimo esforço para imitar as virtudes desse santo. Mas Rodrigo, nós somos tão imperfeitos, sim, mas Deus quer, dentro da nossa imperfeição, nos tornar perfeitos. Deus consegue fazer uma joia do lixo que é muitas vezes a nossa vida. Deus faz uma preciosidade, porque Deus considera o esforço da nossa parte com relação à nossa santificação. Então, imitar as virtudes dos santos é o melhor culto que nós prestamos a eles, não é? Rezar, pedindo a intercessão dos santos, usar, os sacramentais. Mas imagina se a gente fosse carregar todos os sacramentais de todos os santos que existe por aí. Meu Deus, não é? Eu vejo aí alguns canais, no YouTube, que vão assim atropelando devoções. Devoção em cima de devoção, medalha disso, medalha daquilo, apareceu uma que eu vi esses dias para trás, até eu fiquei realmente impressionado, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que verte mel, não só mel, ela verte mel, azeite, sal e vinho. Essa imagem peregrina, não é? Então já inventaram Nossa Senhora do Mel. Mas podia ser também Nossa Senhora do Sal, Nossa Senhora do Vinho. Então quer dizer, faça-me o favor, não é? Nossa Senhora de Fátima, uma imagem prodigiosa que realmente verte mel. Isso está no YouTube, procurem para vocês verem, que é muito interessante, Inclusive ela vai visitar paróquias, é recebida por bispos, por padres, e o mel é uma coisa impressionante. Tanto é que a imagem já saiu toda, a pintura, a policromia da imagem, a imagem ficou marrom, Por quê? Porque ela verte constantemente mel. E fizeram, levaram a imagem para vários testes, para vários estudos. Não é fraude, é um prodígio, A imagem passou por exame de raio-x e a imagem não tem nada dentro, a imagem é oca, não é? O mel é um mel puríssimo, que abelha nenhuma catalogada no mundo fabrica. O vinho que nenhuma uva catalogada fabrica. O sal puríssimo, sem nenhuma impureza. E o azeite puríssimo, sem nenhum aditivo, Então vejam bem,
são prodígios que Deus opera para quê? Para nos mostrar, não é? Que existe sim, né? Na esfera sobrenatural, na esfera, né? Além do nosso conhecimento, o dedo de Deus, né? Mas nem por isso, né, nós vamos aí fabricando, né? Minha irmã recebe lá Jesus das Santas Chagas. Meu Deus, quer melhor expressão, quer melhor retrato de Jesus das Santas Chagas que o crucifixo? Ali, ele é uma chaga só, é uma chaga viva, não é? Terços que vão, terço disso, terço daquilo. O falecido Dom Henrique Soares da Costa, né? Já dizia isto, proliferam, né, como um sentimentalismo. É isso que nós temos que separar, né? Aquele sentimentalismo infantilizado, né? Infantilizado para uma coisa mais concreta, uma coisa mais substancial que realmente transforme a nossa vida. Transforme a nossa vida. E, meus irmãos, nós estamos mais do que necessitados, né, da proteção divina. Eu creio que na história da humanidade, né, nunca se registrou tantos e tão graves, não é, desacertos em todas as esferas, quer na esfera religiosa, quer na esfera social, não é? Nós estamos realmente numa batalha visível e invisível. Por isso, nós devemos sim, não é, nos conscientizar e ir reparando, ir convertendo a nossa vida, porque nós não sabemos aonde esse barco vai desembocar. Nós não sabemos, né? A cada dia nós vemos uma realidade diferente e dolorosa. Todo dia nós estamos convivendo, não é, com esta guerra. E um dos maiores triunfos do demônio é fazer com que nós nos distraiamos, não é? Que nós saiamos do foco, que nós percamos o foco. Oração, reparação, penitência, mortificação, sacrifício. Nós perdemos
o sentido disso tudo. Se vier dizer para mim que não, que eu estou exagerando, eu não estou exagerando. Se você for numa comunidade mais moderna, não é? Você vai ter lá batucada, você vai ter padre dançando em cima do altar, você vai ter roda de samba em volta do altar, você vai ter o padre pregando isso e aquilo, mas você não vai ouvir essas palavras. Penitência, sacrifício, mortificação, renúncia. Isso é que vai moldando a santidade em nós. E os santos, eles nos auxiliam nesse processo. Eu acredito sim, como existe, não é? Amor à primeira vista, eu acredito que exista conversão imediata. Eu acredito que exista, mas é muito raro, porque a conversão exige uma conversão, que nós saiamos daqueles vícios que nós fomos ajuntando no decorrer da nossa vida, não é? Como televisão, como internet, como barzinhos, boates, não é? E como tecnologia. Tudo isso hoje escraviza. Tudo isso hoje prende a pessoa, não é? A pessoa fica robotizada. E com isso vai se esquecendo de Deus. E quando se lembra de Deus, é realmente na hora do aperto, na hora do sofrimento, né? É aquele negócio, se não foi por amor, vai pela dor. Conosco não pode ser assim, porque senão nós nunca seremos luz do mundo e sal da terra. Essa passagem do Evangelho é maravilhosa, né? Ninguém acende um candeeiro para colocá-lo debaixo de um móvel. Ninguém. Você acende o candeeiro e coloca acima para iluminar. Se o sal perde o sabor, com que nós vamos temperar? Então olhemos ao nosso redor. Tantos candeeiros se apagando, né? Quantos candeeiros debaixo, escondidos, e quanto sal insosso, sem tempero, sem sabor, não é? Nessa sociedade robotizada, nessa sociedade sem Deus, não é? São 00:18 e nós estamos aqui, não é? Reunidos em nome de Nosso Senhor. Nós estamos aqui reunidos falando de Deus. Nós estamos aqui reunidos, irmanados
espiritualmente num ideal. É a comunhão dos santos. Santa Filomena está aqui conosco, né? Os santos de devoção de cada um de vocês estão presentes. Por quê? Porque nós estamos nos sintonizando com a santidade. Nós estamos interessados na riqueza da nossa igreja, na riqueza espiritual, não é? Na riqueza que não passa e que ninguém pode roubar de nós. Eu fico muito triste, não é? De São João del Rei, que é mundialmente conhecida pelas suas belíssimas tradições, pelas festas maravilhosas que nós mantemos, pela Semana Santa, que é a única, né? É única por causa da música, tudo mais. Mas está se tornando algo turístico. As procissões já estão perdendo aquele espírito de religiosidade, aquele espírito de silêncio, de oração. É gente passando na frente do andor, é gente conversando, é 2, 3 acompanhando a procissão e conversando, não é? Já não tem mais terço na mão, agora é câmera, é o celular, como se a imagem fosse mudar de posição, como se a imagem fosse mudar o cabelo, mudar... Então, quer dizer, são distrações que vão se tornando vício. Que vão se tornando vício. Aí nós perdemos o foco. Aí quem faz gol é o demônio. É o demônio. Aí depois, para a gente converter novamente tudo isso, é com muito esforço, é com muito trabalho, é com muita dedicação. Do contrário, vira-se vicioso, círculo vicioso. Nós temos que considerar essas coisas, porque senão nós vamos pouco a pouco perdendo o sentido destas coisas. Nosso Senhor, né, vai dizer lá pro servo fiel, né? Porque você foi fiel no pouco, eu vou te confiar muito. Então Deus confia a nós, né, alguma coisa. Qual que é a nossa resposta diante dessa confiança que Deus nos dá? Fidelidade. Fidelidade. Porque se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, nós não somos fiéis nas grandes coisas. Esse é o grande segredo da vida em Deus. Esse é o grande segredo, né, da alma que deseja viver com Deus. Tudo hoje no mundo é apelativo. Tudo hoje no mundo é apelativo. Tudo que nós encontramos no mundo hoje tem sempre uma tendência
a nos desvirtuar, a nos tirar, como eu disse, do nosso foco. Realmente desfocar, né, a nossa vida espiritual. Então, por isso que particularmente eu creio que nós estejamos enfrentando situações tão difíceis e tão confusas. O demônio é o pai da confusão. Ele semeou na surdina o joio no meio do trigo. E o que o patrão vai dizer? Não, deixa crescer o joio e o trigo, porque se arrancar o joio agora, pode correr o risco de arrancar o trigo também. Aí ter prejuízo. Então deixa crescer o joio e o trigo juntos. Quando chegar a época da colheita, corta o joio, faça os feixes e mete fogo. E o trigo guarda no celeiro. Gente, isso somos nós. Esse joio e esse trigo somos nós. Se você recebe boas influências, se você recebe bons princípios, se você recebe boa, eu nem digo educação, porque hoje o conceito de educação já não é o mesmo. Então nós estamos crescendo junto com o joio do mundo. E infelizmente nós estamos deixando que este joio faça sombra no trigo. Recorramos à intercessão dos santos. Recorramos, é devoto de São José, imita uma virtude de São José. É devoto de Santa Filomena, que nós estamos tratando hoje, imitemos Santa Filomena. Eu, particularmente, eu acredito que na eternidade, não é? Nosso Senhor não vai perguntar, Ele não vai estar ali com um medidor, com um termômetro, para colocar embaixo do braço da nossa alma e ver a nossa temperatura. Eu acho que não. Isso é a minha expectativa pessoal. Mas eu acho que Deus, Ele vai justamente considerar essa fidelidade que nós tivemos nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Então, se você lê a vida dos santos, como você pode explicar? Uma menina, né, dos seus 13, 15 anos, como Santa Filomena, ter sido tão agraciada a ponto de desprezar toda a honra e todo o poder, toda a vanglória, para sofrer tanto o martírio, para sofrer tanto em nome, um ideal. O nosso ideal é Deus. Eu não disse durante a novena de São Sebastião que nós guardamos tanta porcaria como relíquia? É chuteira de jogador, é camisa de jogador,
microfone de cantor. Eu tenho sobrinhos, netos já, netos, e eu fico de ver os ídolos que eles criam, os ídolos que eles, na inocência talvez, não é? Mas vão crescer dentro desta mentalidade, porque nós vamos ficar cada vez mais retrógrados se nós não formos fiéis àquilo que Deus nos confiou. Voltando ao início do vídeo, estamos aqui, nós temos 5 pessoas, até a senhora priora está ali assistindo. É um esforço que nós estamos fazendo. Nós não estamos compartilhando os prazeres do mundo, mesmo porque nós nem podemos. Quem tem responsabilidade, né? Eu confio mais na reclusão do que na picada aqui no braço. Eu confio muito mais na reclusão, né, do que na medicação. Então, meus irmãos, dado tudo isso, eu espero que eu tenha elucidado alguns pontos, né, dessa devoção tão rica, dessa devoção tão preciosa, não somente a Santa Filomena, né, como terminamos ontem de celebrar São Sebastião, né, que nós não nos tornemos, né, santeiros. Como eu disse que eu gosto muito de santo, que eu sou santeiro, mas não nos tornemos, né, santeiros, nos tornemos santos, né? Eu vi uma frase do padre Paulo Ricardo que eu gostei demais. São Sebastião não foi santo porque foi mártir. Ele foi mártir porque era santo. Ele só suportou o martírio porque antes do martírio ele já era santo. Ele já tinha a convicção de seguir Jesus Cristo. Santa Filomena, a mesma coisa. Uma menina, como eu disse há pouco, de 13 anos. Que dom é esse que não a ação do Espírito Santo? Preferiu sofrer e morrer do que governar e reinar. Foi fiel, virgem, prudente, que alimentou a sua lâmpada, que levou a reserva de azeite. Recorramos, sim, à intercessão dos santos, mas demos ao santo não o testemunho, não é, material de uma jarra de flor, ou de uma vela acesa, ou de um altar montado, porque o santo, na verdade, não precisa disso. Ele está na glória de Deus. Isso é nós que precisamos, né? É para satisfazer a nossa devoção. É para satisfazer o nosso carinho que nós colocamos, né, nossas flores em Nossa Senhora. É um ato simbólico, rico de sentido. Rico de sentido. Nós sabemos que Nossa Senhora não está ali na imagem, mas aquela imagem é a representação de Nossa Senhora. Então, como se Nossa Senhora estivesse ali,
eu ofertaria a ela um buquê de flores, porque é um ato carinhoso, é um gesto de amor? Então, os santos, imitemos os santos, não bajulemos os santos, não. Santo não precisa de bajulação. Não satisfaçamos, né, as nossas vaidades nas nossas devoções, competindo, distorcendo, guerreando às vezes. Não. Sejamos cada vez, né, é preciso que eu suma para que ele cresça. Coisa linda de São João Batista isso. É preciso que eu saia de cena. Para quê? Para Nosso Senhor entrar. Nós trazemos, né, terminando já, nós trazemos embaixo do escapulário o crucifixo. Nós não trazemos o crucifixo exposto. Nós trazemos ele oculto embaixo. Que sentido tem isso? Que Jesus Cristo, ele deve estar em mim para que eu o transmita aos outros. Sejamos coerentes, né? A nossa consciência e a nossa saúde mental vai melhorar muito. Eu vejo aí tantos desvios, não é? Tantos desvios mentais, porque as pessoas, principalmente os consagrados, principalmente os que fazem voto, não é? Porque chega uma hora que você não consegue conjugar a graça e o pecado. A sua consciência vai te cobrando os seus atos, a sua hipocrisia, a sua falsidade, a sua mentira, e a graça vai tentando tomar espaço, mas você já está viciado naquele círculo que você criou, então a cabeça funde. Aí das duas uma, ou escândalo ou doença. O pior que quando se torna escândalo, o escândalo não fica nas costas do sujeito que cometeu. É reputado é descontado na reputação da igreja, como se a igreja fosse responsável pelas más atitudes dos seus filhos, dos seus membros. Ora, amanhã eu faço cometo um desatino e vão colocar na igreja. Ah, mas a igreja católica é isso e aquilo. Não. Absolutamente. Nós somos responsáveis. Coerência com aquilo que nós professamos, né? Que essa noite tenha sido realmente uma noite frutuosa para nós que nos dispusemos, né, a nos reunir em nome daqueles que estão aproveitando, em nome daqueles que estão sofrendo, em nome daqueles que estão nesse exato momento morrendo. Acidente, violência, assassinato, que nós estamos aqui reunidos por aqueles que estão, como eu disse, batendo tambor, essas magias aí. A comunhão dos santos consiste nisso.
Os santos, eles se entregaram, não por eles mesmos, mas por uma causa: Cristo. Que nós sejamos, pelo menos, um tiquinho que seja, demos lugar na nossa vida, não para as devoções estéreis, mas que as nossas devoções sejam realmente o reflexo da vida daquele que nós cultuamos. Nesse momento, então, peçamos a Deus a grande graça de sermos fiéis, de sermos constantes, de sermos autênticos. Rezemos, implorando a ação do Espírito Santo sobre todos que agora estão enfrentando dificuldades, estão diante da morte, estão no leito de um hospital. Peçamos a Deus por todas estas pessoas. Tenhamos a coragem de dizer: meu Deus, se preciso for, tira da minha vida aquela graça. Isso é um ato heróico. Aquela graça que eu venho pedindo há tanto tempo, aquela graça que eu venho fazendo novena há tanto tempo, se for a vossa vontade, eu abro mão desta graça para que o Senhor aplique essa graça em favor de uma pessoa que esteja realmente mais necessitada do que eu, de uma pessoa que nesse momento está entre a vida e a morte, com o coração endurecido, sem penitência, sem arrependimento. Eu ofereço, eu abro mão dessa graça em favor dessa pessoa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Visitai, Senhor, esta morada, e afastai dela as ciladas do inimigo. Habitem nela os vossos santos anjos, e a vossa bênção esteja sempre conosco, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos, um bom final de semana e que nós tenhamos saúde, paz e fé. Santa Filomena, rogai por nós.